Muito boa noite, bem-vindo à emissão especial da TVL Eleições Autárquicas 2013. Falamos do Concelho de Odivelas, falamos da candidata pelo PSD, Sandra Pereira, à Câmara Municipal de Odivelas. Esta entrevista é, numa segunda ronda, uma entrevista mais de cariz político, onde a candidata expõe as suas ideias, as ideias do partido para o Concelho de Odivelas. Sandra Pereira é a nossa convidada então aqui em estúdio para uma conversa, uma entrevista dita mais política, uma entrevista mais de teor político. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Sandra. Ora, essa, muito obrigada. Eu é que agradeço estar aqui, porque vocês também são um veículo de transmissão da nossa mensagem. Sem vocês não podemos chegar às pessoas, e é aquilo que queremos exatamente na campanha, é enviar uma mensagem e explicitar as nossas ideias às pessoas. Portanto, muito obrigada pelo convite, e é com muito gosto que aqui estou, naturalmente. A nossa missão é mesmo a de informar as pessoas. Pergunto-lhe, nesta primeira fase da entrevista, pergunto-lhe como é que está a correr a sua campanha no terreno. Já sei que tem falado com muita gente, tem percorrido o Concelho de Odivelas praticamente todo. Como é que está a correr? Está a correr bem. Temos, nesta campanha, falado com imensas pessoas, pessoas de Odivelas, pessoas que vivem em Odivelas. Temos ido a todo o lado e temos, sobretudo, dado prioridade ao sentimento das pessoas, do que está errado, do que é possível fazer melhor. E nesse aspecto tem sido muito bom, até como experiência nos tem aberto os horizontes e a visão que de facto temos que ser mais exigentes enquanto políticos e enquanto cidadãos, no sentido de sermos mais eficazes na resolução concreta dos problemas das pessoas. Eu julgo que esse é o cerne da política, o bem comum e a resolução dos problemas das pessoas, e esta campanha tem sido muito profícua por isso mesmo, porque temos ido ao encontro das pessoas, falar com as pessoas e perceber o que está errado, quais são os seus problemas e o que é que eu, enquanto candidata à Câmara Municipal pelo PSD, posso, sendo eleita, fazer para melhorar o dia-a-dia das pessoas. E qual tem sido a receptividade das pessoas em ouvir essas ideias diretamente, olhos nos olhos, em perceber qual é o teor da sua candidatura, qual é o conteúdo da sua candidatura? Qual tem sido a receptividade? Tem sido uma boa receptividade. Todas as pessoas com quem falo têm recebido o PSD muito bem, têm-me recebido muito bem, percebem que são eleições locais, que são eleições para a resolução concreta dos problemas da nossa terra, e há muitos, colocam-nos esses problemas, querem ser ouvidas, querem ter respostas. E isso é bom. Tenho sentido muito carinho das pessoas na rua, e isso é naturalmente muito bom, muito reconfortante e muito estimulante. Mas as pessoas estão de alguma forma mais céticas em relação à política? Acha que por aquilo que tem ouvido e visto pelas pessoas que tem conhecido na rua, acha que a abstenção será alta nestas eleições? Acho que há de facto um descrédito grande na política, que não vem de agora, não é de agora. Acho que, naturalmente, os tempos que estamos a passar, a crise que estamos a enfrentar, não ajuda. As pessoas sentem que estão a fazer sacrifícios e não veem a luz ao fim do túnel, embora já hajam sinais de que haverão dias melhores, e temos que acreditar que há dias melhores. Mas, de facto, quando conversamos com as pessoas, percebemos que é possível, com uma nova atitude, de facto, não deixar esmorecer essa esperança. É possível se tivermos um comportamento exemplar e se, sobretudo, a nossa atividade e a nossa função na política for exemplar, digna e adequada a resolver os problemas das pessoas. Eu acho, da minha visão, que se alterou completamente o paradigma, que já não há lugar a promessas vãs, que já não há lugar a promessas de obras faraónicas. As pessoas estão muito mais exigentes também com as prioridades e com os gastos públicos. Acha que as pessoas estão mais exigentes, é isso? Acho que as pessoas escrutinam melhor as prioridades, como o dinheiro é gasto, porque percebem que há pouco e percebem que as prioridades têm que ser as mais adequadas a resolver os seus problemas. E julgo que as pessoas apenas querem que sejam resolvidos os seus problemas do dia-a-dia. Portanto, nesse aspecto, eu considero que se alterou aqui um pouco o paradigma. Já ninguém se ilude com promessas, até porque todos sabemos que não há, que o dinheiro é escasso, e quando o dinheiro é escasso não podemos prometer mundos e fundos. Eu, nesse aspecto, considero que os eleitores estão mais esclarecidos
estão mais exigentes. Isso é bom também para nós políticos, que exijam de nós, porque nós temos também de ser escrutinados e têm de ser exigentes connosco para podermos dar também uma melhor resposta. Quando fala de problemas das pessoas, ouviu problemas que a sensibilizaram, provavelmente? Que tipo de problemas é que ouviu? Que tipo de queixas é que ouviu por parte do eleitorado? Já ouvi coisas absolutamente sem explicação, coisas que demonstram que há uma ineficácia por parte da Câmara Municipal, neste caso, em responder, e temos de saber porque pessoas que esperam por um lugar de deficiente durante 3 ou 4 anos, apenas umas bandas sonoras num sítio onde já morreu uma pessoa atropelada, porque é uma estrada, que é uma reta, que é um grande movimento ao pé do bairro de Santo António, as pessoas estão revoltadas porque já foi pedido umas bandas sonoras à Câmara Municipal e que não foi, que não houve ainda qualquer tipo de resposta, e ninguém compreenderá que isto seja falta de dinheiro. Será necessariamente qualquer coisa como alguma ineficiência ou alguma burocratização demasiada que não permite que se responda de imediato a um problema, eu diria menor, porque não é menor, é um problema grande que as pessoas têm ali, mas é menor do ponto de vista da resolução. Já fizemos coisas mais grandiosas, já fizemos coisas maiores, portanto, estes pequenos problemas temos de ser absolutamente eficientes e capazes de resolver. Acha que falta essa capacidade, essa celeridade, capacidade de resposta, de dar resposta pronta às pessoas em questões ditas menores ou pelo menos de mais fácil resolução, como essas que apresentou? Do que tenho ouvido, falta. Como lhe digo, temos de ser absolutamente, isto é o básico. Este serviço é apenas o básico que temos que prestar, estar perto das necessidades reais das pessoas. E a nossa nova atitude também é um bocadinho essa. Eu costumo dizer que, e fui chamada várias vezes a um debate mais político, a um debate até do ponto de vista de combate político, e nós escusámos, porque a nossa nova atitude é ouvir as pessoas, falar para as pessoas. Temo que hoje em dia os políticos, isto acontece muito na Assembleia da República e às vezes acontece entre nós, que na base da argumentação e da contra-argumentação se perde o essencial, que é falar para as pessoas e para a resolução concreta dos problemas das pessoas. E essa também é a nova atitude, é ir de encontro aos problemas concretos das pessoas, conhecê-los bem, a proximidade. Julgo que a proximidade é um desígnio e é um fator. E julgo que um Presidente de Câmara, qualquer que ele seja, tem de estar sempre permanente em contacto com as populações, a ouvir, até para melhorar. Eu devo dizer que depois desta campanha eleitoral, eu própria, nascida e crescida em Odivelas como sou, já não sou a mesma, já conheço muito melhor o concelho, porque já falei com muita gente, já ouvi muitas sensibilidades, e isso é positivo. E enquanto Presidente de Câmara farei o mesmo. Haverá assuntos que são de fácil resolução e que conseguirei resolver, e aqueles que não conseguirei resolver também terei a mesma proximidade e o dar a cara junto das pessoas para explicar o porquê, porque haverá sempre uma razão que não é má vontade, quando as coisas não se conseguem fazer, mas se isso for explicado às pessoas, dar a cara às pessoas a explicar o porquê. É a proximidade, exatamente. Exatamente, teremos as pessoas do nosso lado. E nesta fase em que nos sentimos um pouco todos perdidos no país e que nos sentimos que passamos momentos difíceis, às vezes queremos ter um reduto de apoio, e um Presidente de Câmara também pode e também deve ser isso. Portanto, a minha campanha há de continuar, se for Presidente de Câmara, não como campanha, mas estar ao lado das pessoas e das suas necessidades e dos seus problemas. Como vereadora da saúde, que ainda presumo que a saúde seja quase que a bandeira da sua campanha, do seu programa eleitoral. Tem falado dessa matéria às pessoas, tem falado do que foi feito, do que falta fazer, enfim, tem feito um pequeno balanço de mandato com as pessoas, porque as pessoas obviamente reconhecem, né, e sabem que é responsável pela saúde em Odivelas. As suas ideias para continuar o trabalho na área da saúde, quais são? Na área da saúde temos a honra de ter contribuído para que Odivelas hoje tenha uns equipamentos mais dignos ao serviço dos nossos utentes. Temos 2 centros de saúde novos, temos o Centro de Saúde da Póvoa, recentemente inaugurado, e o Centro de Saúde da Ramada. Mas também temos a consciência que demos um passo, mas ainda não chegámos ao cimo.
ainda falta muito por fazer. Temos o Centro de Saúde de Odivelas, que acabou por ficar para outras prioridades, que acabou por ficar para outra situação, para mais tarde. Não o vamos esquecer e será também uma bandeira desta candidatura, o Centro de Saúde de Odivelas. E tão somente porque Odivelas é o grande centro populacional, que é onde existe ainda população muito envelhecida e que necessariamente necessita de um centro de saúde. Portanto, não abdicaremos dessa defesa e não abdicaremos desse combate. Isso também é um desígnio, naturalmente, para o próximo mandato. Devo dizer-lhe que estou contente, mas não estou satisfeita porque tenho a noção que falta muito por fazer. Odivelas ainda tem uma carência grande de profissionais de saúde ao serviço nos seus equipamentos de saúde. Há um grande número de utentes, um significativo número de utentes que não têm médico de família. Isso é uma situação preocupante e que queremos também criar políticas para resolver isso e para ajudar a resolver. Não é uma competência exclusiva da Câmara Municipal, mas um papel diplomático junto da ARS, em parceria com a ARS, eu creio que é possível. E agora temos uma nova atratividade para isso. Temos 2 centros de saúde, portanto também temos instalações condignas para quem quiser trabalhar em Odivelas, trabalhar em melhores condições. É um número significativo, como lhe disse, de utentes sem médico de família, um número que, entretanto, com a abertura quer da USF da Ramada, quer da USF da Póvoa de Santo Adrião, quer o USF do Cruzeiro, que também já está a funcionar, há mais tempo até, é um número que já foi esbatido, mas ainda assim é um número preocupante e, de facto, iremos olhar para esta matéria dos profissionais de saúde em parceria com a ARS de uma forma muito estreita e de uma forma muito empenhada, porque Odivelas merece e Odivelas precisa. E relativamente à saúde ainda, devo dizer que todos, quer o hospital, que também é um equipamento que entrou em funcionamento neste mandato, quer os 2 centros de saúde, acabou por se criar aqui um problema que já assumi, vou assumir poucos, mas os que assumir serão de honra e serão para cumprir. Já assumi o compromisso, claro, de resolver a questão dos transportes para o hospital e para os centros de saúde. Até porque há uma população idosa que realmente está dependente da situação dos transportes. Exatamente. Por exemplo, posso dizer-lhe o caso particular do Olival Basto. Eu, quando apresentei a minha candidatura no Olival Basto, eu já tinha claramente essa noção, mas depois de ter apresentado a minha candidatura já lá fui seguramente umas 4 ou 5 vezes e tenho sempre esse registro, que aquela população se sente enclausurada, que aquela população não tem acessibilidade fácil ao centro de saúde, que é uma população envelhecida, ao centro de saúde e ao hospital. Pessoas que precisam de cuidados e naturalmente, de saúde muito mais frequentes e reiterados. Portanto, assumo aqui claramente o compromisso da criação de uma rede de transportes e, nos casos mais específicos, vamos convocar as instituições do Conselho que já fazem isso e já fizeram isso e bem, para, em termos de ambulatório, poderem dar esta resposta a pessoas com mobilidade reduzida, quer às consultas no hospital, quer aos centros de saúde. E devo dizer-lhe que este é o meu absoluto compromisso com os odivelenses e que vamos cumprir. Não vou fazer muitos, não quero dizer promessas, porque promessas toda a gente promete. É um compromisso de orientar todas as políticas para resolvermos esta situação e vamos resolver. Os 2 centros de saúde de que fala, sente-se responsável por esse trabalho neste último mandato, para o bem e para o mal? Sinto-me absolutamente responsável para o bem e para o mal, como lhe disse. Naturalmente que os centros de saúde foi uma conjugação de vontades que não tem só o meu rosto, não poderia ser injusta e dizê-lo, mas vou deixar esse julgamento naturalmente para os eleitores e para as pessoas. Ninguém saberá ou duvidará que eu, nestes 4 anos exercendo o mandato como vereadora da saúde, não terei quaisquer responsabilidades na vinda dos centros de saúde. Aliás, devo dizer-lhe que os centros de saúde estavam protocolados desde há muitos anos. Eu lembro-me de ser miúda e se falar no Centro de Saúde de Odivelas. Em 2009, à beira da campanha eleitoral, foi feito um protocolo entre a Câmara Municipal e o Governo para fazerem 4 novos centros de saúde: Ramada, Famões, Póvoa de Santo Adrião e Odivelas. Sendo que a Câmara Municipal ficaria de fazer Odivelas o Polo 1,
e Famões, ao abrigo do protocolo que tinha com a OTEC e com os terrenos da Cometna. E o Polo 1 seria ao abrigo também de uma parceria público-privada com um empreendimento que iria requalificar o mercado de Odivelas. Devo dizer-lhe que deste protocolo resultou que o Governo cumpriu com a sua parte, cumpriu com a Ramada e cumpriu com a Póvoa de Santo Adrião, e pena foi, e também foi por uma questão quase procedimental, digamos assim, de burocrática do Tribunal de Contas, que Odivelas Polo 2, portanto, Odivelas não tenha vindo à luz do dia. Lembro-me perfeitamente, com a mudança de governo, de se ter falado muito disto e de se ter falado na crónica da morte anunciada dos centros de saúde, e eu lembro-me de ter dito e ter trabalhado convictamente junto do atual governo de que os centros de saúde iam ter, disse isto numa reunião de Câmara, que eu iria usar de todo o meu empenho para que os centros de saúde fossem uma realidade. E fez de facto essa pressão, exerceu de facto essa pressão. Tive dentro do governo, com contactos que teria privilegiados, penso eu. Tive inúmeras, não direi privilegiados, porque o governo é uma instituição que fala institucionalmente. Dentro do partido, depois temos sempre canais de chegar e de fazer chegar os nossos anseios e as nossas preocupações, e de chegar, o partido é um canal e isso acaba por chegar naturalmente aos nossos governantes. E devo dizer-lhe que me sinto honrada porque usei de todo o empenho e de determinação para que os centros de saúde fossem uma realidade. Não estou arrependida, antes pelo contrário. Não chega, estou absolutamente convencida que não chega, mas estou convencida que o saldo é positivo. Em matéria de segurança, é outro dos setores que preocupa, enfim, os odivelenses. Em Odivelas há situações de má iluminação, há um índice de criminalidade que é relativamente alto. Quais são as suas propostas para fazer face a este problema, a este grande problema, que não é só dos odivelenses, com certeza, é uma situação que é comum em todo o país, mas se a Sandra Pereira for eleita Presidente da Câmara de Odivelas, o que é que tenciona fazer para tentar travar a falta de segurança? Relativamente à segurança, tenho ouvido inúmeros registros, inúmeras queixas das pessoas com um sentimento de insegurança em Odivelas, que naturalmente me preocupa. Felizmente que não perpassa o concelho todo. Devo dizer que há registros de assaltos até durante o dia, e que isso preocupa as pessoas e tem-nos sido trazido como uma das grandes preocupações também do concelho. Naturalmente que, e não tenho ouvido esse discurso, nós temos legislada a divisão da PSP de Odivelas e ela não está instalada de facto, e não tenho ouvido esse discurso político nos nossos responsáveis políticos que dirigem a Câmara Municipal. Não tem sido um discurso político, até um discurso de pressão sobre o Governo para se, de facto, instalar a divisão da PSP de Odivelas. E depois temos, naquelas zonas que nós reputarmos como críticas, isso já foi até discutido e falado com todas as precauções que isso nos ofereça, temos sempre o recurso à videovigilância, que aliás até foi um compromisso eleitoral do Partido Socialista no anterior mandato e que acabou também por não ter... Não foi feito nada nessa matéria? Relativamente à videovigilância, não. Mas é também um recurso. Policiamento de proximidade, e em Odivelas aquilo que acontece é que há uns anos para cá, tem sido preocupações que nos têm sido transmitidas até pelos responsáveis da PSP de Odivelas. Há uns anos para cá o número de efetivos em Odivelas decaiu exponencialmente, e nós temos de ter um discurso político no sentido da devida instalação da PSP de Odivelas. Eu não tenho ouvido isso da parte dos responsáveis, e uma pressão clara sobre quem, e sobre a tutela, sobre o seu ministro e sobre o governo, qualquer ele que seja, relativamente a este olhar específico para Odivelas, porque Odivelas são 140 mil pessoas que ali vivem, e naturalmente as questões que se prendem com a segurança são questões muito atinentes da vida das pessoas, das suas coisas, e temos de ser intransigentes nessa negociação, usar do nosso poder de diplomacia, do nosso poder de peso institucional para exigirmos aquilo que eu acho que uma metrópole
como Odivelas, um concelho como Odivelas merece, que é mais efetivos, mais polícias ao serviço dos cidadãos. E esse sentimento de insegurança também se concebe com o policiamento de proximidade, com mais polícias na rua, com mais gente a ver a zelar pela segurança das pessoas. E isso será certamente um discurso e um empenho que teremos com o Governo, qualquer ele que seja. Ainda em relação à segurança, medidas de prevenção, tem propostas nesta medida, passa a redundância, medidas de prevenção, como por exemplo a iluminação, que muitos comerciantes se queixam. Eu ia falar disso. O reforço da iluminação pública é absolutamente imperioso e até o podemos e devemos fazer com o recurso a energias renováveis. Isso também foi uma das questões que foi muito falada e que também foi prometida e garantida aos odivelenses e também não teve efeito prático. É claro que uma melhor iluminação potencia um sentimento de maior segurança, mas além disso a Câmara Municipal pode fazer mais, porque a Câmara Municipal é que passa as licenças de guarda noturno e não sendo uma via efetiva, é diferente, não queremos de forma nenhuma que o guarda noturno não substitui o polícia, mas aumenta o zelo pelos nossos bens, o zelo pelo nosso bairro, o zelo pela nossa cidade. E é uma forma de dar emprego a pessoas que estão desempregadas, que estão numa fase, enfim, de meia-idade em que já não é propriamente fácil exatamente. conseguir emprego. Exatamente, e é uma forma... Muitas delas têm experiência... E é uma forma de cumprirmos esse desidrato do sentimento de segurança. Eu lembro-me que quando era mais nova, ou que às vezes chegava tarde, que morava em casa dos meus pais e quando estacionava o carro, até tinha o número de telefone do guarda noturno para lhe ligar se preciso fosse, para ele estar por ali quando eu chegasse. Portanto, aumenta esse sentimento de segurança e aumenta sobretudo o zelo pelas nossas coisas, pelo nosso bairro. E eu acho que é possível, e temos condições para que em Odivelas haja mais licenças de guarda noturno, mais gente a zelar, até porque depois, se for conhecido, também desvia qualquer foco de criminalidade, porque sabe-se que ali há alguém que passeia, que vigia e que tem as nossas coisas. Portanto, e isso é uma das questões que está não só no discurso, que está mesmo na competência da Câmara Municipal poder fazer mais por isso. O pequeno comércio agradece, acredito que sim, dadas as queixas que já aqui ouvimos e que já aqui foram alvo de discussão no poder local. Eu pergunto-lhe, tem falado com certeza com os comerciantes, tem ouvido as queixas dos comerciantes, vê, como toda a gente vê, o pequeno comércio realmente em crise, a fechar cada vez mais as portas. Como é que se dá a mão a esta situação, como é que se dá a mão ao pequeno comércio, que afinal de contas ajuda para animar, para reabilitar e para dar vida aos centros das cidades, como Odivelas? Era por aí que eu queria começar. Uma das preocupações desta candidatura é também o apoio ao comércio local, porque o apoio ao comércio local cumpre outro desidrato, que é o fomento da vida da cidade, das ruas com gente, das pessoas a passear nas ruas. Gente com mais gente nas ruas implica ruas mais seguras também, não é? E nós temos propostas muito concretas para o apoio ao comércio local, até pelo desenvolvimento económico também que isso acarreta. Um comércio local mais forte e mais robusto implica naturalmente mais dinheiro a circular, a Câmara a cobrar mais impostos, portanto há aqui mais emprego para as pessoas, portanto há aqui, através do comércio local, conseguimos cumprir outros desidratos que também são temas de preocupação desta candidatura. Particularmente naquilo que concerne às nossas propostas concretas para o comércio local, eu devo dizer-lhe que, em primeiro lugar, a Câmara deve estatuir-se como um parceiro facilitador de quem queira investir e de quem tenha dinheiro investido em Odivelas. E muitas das vezes aquilo que acontece, portanto, temos de pôr os serviços da Câmara a trabalhar de modo a que as respostas sejam rápidas, sejam eficazes, porque a Câmara não pode servir para burocratizar ou para obstaculizar, não, nós temos que ser facilitadores e no que concerne ao funcionamento da Câmara Municipal, eu proponho rapidamente instituir uma via verde na decisão de
todos os processos que impliquem a instituição de novos estabelecimentos comerciais, de qualquer tipo de empresa local, de tudo o que seja virado para o desenvolvimento. Como é que se incentiva o comércio local, os pequenos comerciantes, já que falou em matéria de impostos, como é que o poder local pode atrair mais comércio, mais desenvolvimento económico para o seu concelho? Bom, naturalmente o mais básico é de facto a diminuição das taxas, que já são altas e os comerciantes pagam taxas muito altas e têm já... O seu projeto passará por aí? Também passará por aqui. Mesmo que não seja possível com condições financeiras isentar ou colocar taxas, nós queremos diminuir as taxas aos comerciantes, principalmente em centros nevrálgicos de Odivelas que queremos dinamizar, mas mesmo que não seja possível isentar na totalidade, porque a Câmara Municipal também naturalmente precisará de receita, queremos assumir o compromisso de consignar esse dinheiro para investimento na própria dinamização do comércio local. Eu devo dizer-lhe que temos propostas concretas, temos o dia do comércio local, o encerramento de lojas até às lojas abertas, aliás, até às 23 horas, com animação de rua, e animação de rua, isto é simples de fazer, animação de rua com as nossas associações, que às vezes recreativas, da terra. Exatamente, que às vezes só querem sítio onde poder também mostrar o seu trabalho e o produto da sua recreatividade. Portanto, a animação de rua, a Câmara tem de ser promotora destes eventos, tem de os divulgar, e nós com isto conseguimos facilmente fidelizar as pessoas à rua, àquela rua, às lojas, e isso vai criar, devagarinho, naturalmente, uma dinâmica que nos interessa, uma dinâmica que dá vida. Acha que será um processo fácil? Não, fácil. Sensibilizar as pessoas para saírem mais de casa, mesmo no inverno, sensibilizar as pessoas para comprarem mais no comércio local e não só nos shoppings, como a sociedade está habituada? Sim, fácil não é, mas tudo vai de um hábito. É fácil, temos que começar por algum lado e depois, fidelizando as pessoas, naturalmente, se as pessoas frequentam aquela rua, mais lojas abrirão naquela rua. Isto depois acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, passa a expressão. É mesmo isso? É um círculo vicioso, porque mais gente na rua, mais lojas, mais gente na rua, e é isso que queremos. Devo dizer-lhe que é meu intuito também, e relativamente preocupa-me, porque Odivelas tem um registro evidente, já significativo, de algumas empresas, e aquilo que a Câmara Municipal quer fazer é criar um gabinete que funcione, é um IAPMEI local, como eu costumo dizer quando explico isto às pessoas, que funcione como... Mas a Câmara Municipal, se gerida por si, enquanto gerida pela Sandra Pereira, pela sua equipa? Exatamente, um gabinete de apoio ao empresário local. Um gabinete que funcione como um verdadeiro IAPMEI local, digamos assim, que procure a melhor forma de apoiar os empresários para concorrerem a fundos, até procure a melhor forma da Câmara Municipal apoiar, porque há empresas em Odivelas que têm um registro já de mercados internacionais. E um empresário local que queira eventualmente participar em feiras internacionais, desde que leve o nosso nome, desde que leve sempre o nome de Odivelas, será devidamente apoiado por Normalmente isso. Normalmente estes serviços são muito caros, quando são garantidos por empresas privadas, são muito caros. Portanto, pretende dar um incentivo... Um contributo, exatamente, para que as empresas que tenham, empresas de Odivelas que apostem noutros mercados e que queiram participações internacionais, possam ver na Câmara Municipal um apoiante, alguém que promova e que ajude essa participação internacional, porque isso também nos dá visibilidade à Câmara Municipal de Odivelas. Portanto, eu dizia, toda esta questão da nova atitude também se prende um bocadinho com isso, que é, nós queremos mais gente a entrar em Odivelas. Pensámos uma série de políticas sobre a melhor forma de sair de Odivelas, agora vamos pensar a política na melhor forma de entrar e de estar e de viver em Odivelas. E também é isso, levar o nome de Odivelas para fora, porque isso tem sempre um retorno, tem sempre investimento. Se as nossas empresas fizerem negócios lá fora, é bom para as empresas, porque estão a ficar mais robustas no concelho e, naturalmente, que a Câmara Municipal quer apoiar. E depois há tantos projetos, há tantos... digamos assim, fundos comunitários,
que as empresas podem concorrer e que não têm, por excelência, alguém que seja capaz de rever, de fazer esses processos de candidatura, e a Câmara Municipal... Não são fáceis esses processos de candidatura. Exatamente, a Câmara Municipal tem técnicos suficientes para fazer esse trabalho. Portanto, nós queremos um gabinete de apoio ao empresário local como um verdadeiro parceiro. E queremos, sobretudo, que a Câmara, nos seus processos de decisão, seja facilitadora de todas as questões que se prendem com o estabelecer-se em Odivelas. Quem quiser investir, hoje em dia, quem quiser investir no país deve ter via verde, digamos assim, mas quem quiser investir em Odivelas verá na Câmara Municipal um amigo e um parceiro para o fazer. Até porque se houver mais investimento em Odivelas, mais empresas a funcionar em Odivelas, será bom para reduzir os números do desemprego. Exatamente. Na campanha que tem feito nas ruas, com certeza conheceu muitas pessoas desempregadas que se queixaram disso mesmo. Que respostas é que lhe deu ou que lhes dará, que lhes deu às pessoas desempregadas ou que lhes dará se for eleita Presidente da Câmara? As questões do desemprego preocupam-me particularmente porque nós temos, deve ser devastador quem tem um emprego de um momento para o outro, e aquilo que tenho verificado durante a campanha é que existe agora uma nova crise social, digamos, existe agora um outro nível de pobreza, porque são pessoas perfeitamente da classe média que de um momento para o outro ficam desempregadas e que se veem a braços com contas para pagar, com filhos na escola. Uma série de compromissos. Exatamente, e que têm que recorrer a vários apoios. E isso preocupa-nos. Em primeiro lugar, queremos ter uma resposta social concreta para essas pessoas. Eu proponho, enquanto Presidente da Câmara Municipal, fazermos um diagnóstico. Nós, para trabalharmos, precisamos de saber o que temos. Proponho um diagnóstico concreto das respostas que existem em Odivelas na área social e um diagnóstico concreto das necessidades, muito particularmente no recenseamento sénior, mas já lá vamos, estávamos a falar de desemprego. E com as nossas empresas queremos fazer exatamente o mesmo. Porque a Câmara Municipal pode criar, isto já foi feito, não é novidade nenhuma, a nossa proposta é criar um gabinete de emprego na Câmara Municipal que atue articuladamente com o Centro de Emprego e que atue articuladamente com uma instituição do Conselho, que faz formação profissional, que tem uma taxa de empregabilidade notória na formação profissional que faz, que é o Centro de Emprego, o Centro Alimentar da Pontinha, que tem projetos específicos para a formação profissional e tem uma taxa de empregabilidade que é notório. Portanto, nós queremos trabalhar com o Centro Alimentar da Pontinha da melhor maneira possível e criar um gabinete de emprego na Câmara Municipal, sobretudo que conheça a realidade dos nossos desempregados, porque haverá desempregados de longa duração que poderão fazer estágios na Câmara Municipal para reciclarem os seus conhecimentos e para ajudarem, porque não faz sentido nenhum que uma pessoa que não trabalha há 4 ou 5 anos deve ter a sua autoestima demasiado em baixo. É preciso fazer um trabalho de reinserção, são pessoas que já perderam quase que o hábito de ter horários, de sair de casa para trabalhar. E a Câmara Municipal há tanto para fazer, e a Câmara Municipal pode fazer programas de reinserção, juntamente em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, para que essas pessoas seja para que um valor para a sociedade e, sobretudo, para a sua autoestima. Portanto, criaremos o Gabinete de Emprego na Câmara Municipal. Já esteve em funcionamento, funcionava e funcionou anteriormente também pela mão do PSD. E funcionou bem na altura? E funcionou bem, empregou muita gente. E não vejo razão nenhuma, porque nós não temos falta de técnicos, não vejo razão nenhuma para que a Câmara Municipal, que até é uma entidade próxima, uma vez que não existe um Instituto de Emprego em Odivelas, a Câmara Municipal, como entidade próxima das pessoas, ter ali um apoio e uma resposta para dar aos desempregados, que são cada vez mais. Eu não estou aqui a dizer que vou resolver o problema dos desempregados todos, não vou, porque isso vai ter que ser o país a resolver. Mas acha que o poder local tem uma palavra a dar nesta matéria? E vamos dar o nosso contributo e vamos dar uma prioridade no nosso discurso e na nossa ação. Estas pessoas não podem ficar ao abandono, têm que se sentir úteis à sociedade e nós temos que ter respostas para elas. Falou também aqui do recenseamento sénior, sei que de resto é outra das suas prioridades, quero ouvi-la sobre esta matéria também. Preocupa-me muito
e eu acho que a sociedade toda, nós os políticos, temos de ser motivados a pensar nisto com algum rigor. Felizmente, por muito boas razões, hoje vive-se mais tempo, felizmente os cuidados de saúde são melhores, mas aquilo que acontece é que a nossa sociedade não tem mecanismos adequados para que estas pessoas que já deram tanto, pessoas como os meus pais, como os meus avós, tenham mecanismos que sejam de estarem ao cuidado, não estarem sozinhos. Porque... A solidão é outro grave problema. Exatamente. Portanto, aquilo que eu queria é que as nossas políticas municipais pudessem ir de encontro, tenho a sensação que nem sempre isso acontece, pudessem ir de encontro às necessidades concretas das pessoas. Há pessoas que vivem sozinhas que só precisam de quem lhes faça companhia. Há outras pessoas que só precisam de quem lhes limpa a casa porque não têm mobilidade suficiente para o fazer. Há outras pessoas que só precisam de quem vá à farmácia comprar medicamentos porque moram num terceiro andar e não têm como descer, não têm mobilidade suficiente para isso e não têm quem lhes consiga fazer isso. Portanto, nós queremos fazer o recenseamento sénior para encontrarmos, não é fazer por fazer, é fazer para podermos encontrar respostas adequadas e eficazes a resolver os problemas das pessoas. E vamos fazê-lo com as nossas instituições do Conselho, que já fazem isso e bem. Mas para não estarmos a duplicar trabalho, temos de conhecer bem a nossa realidade e depois, em parceria com as instituições e com as IPS do Conselho, e não só a Câmara Municipal, ter brigadas próprias que visitem as pessoas que moram sozinhas. Falou dessas propostas a alguns dos idosos que encontrou? Falei, e foram muito bem acolhidas. As pessoas sentem, de facto, e estas questões do envelhecimento preocupam-me porque um dia é connosco. Agora é com eles, com os nossos pais, e um dia é connosco. Nós achamos sempre que não, mas caminhamos todos para lá. Exatamente, e um dia é connosco. E uma sociedade que não consegue reconhecer o valor que essas pessoas já tiveram. Eu tenho uma particular sensibilidade sobre isto, porque felizmente eu tive a minha avó que faleceu há pouco tempo e que teve a felicidade de ter quem cuidasse dela até ao final, de ter os filhos perto dela, e nós sabemos que a nossa sociedade hoje não consegue dar essa resposta porque as pessoas têm que trabalhar, mas nós, enquanto entidades públicas, temos que criar respostas para colmatar estas falhas, que isto no fundo acaba por ser uma falha da nossa sociedade, porque o ideal seria nós fazermos isso todos em família, mas não dá, a forma como estamos organizados. Portanto, preocupa-me muito todas estas questões do envelhecimento e acho que o país vai ter que fazer esta discussão mais cedo ou mais tarde. Em Odivelas, particularmente, isso foi uma das questões que eu até comecei neste mandato a desenvolver alguns contactos no sentido de tentarmos trazer para Odivelas uma unidade de cuidados continuados. Merece, é um tipo de resposta que Odivelas não tem e que nem sequer há muito na área metropolitana de Lisboa. E nós também na nossa ação é uma das coisas que queremos ver nascer em Odivelas. É um compromisso? É um compromisso. Eu não queria dizer tanto que é um compromisso porque isto depende de muitas questões e depende de questões que não dependem só de mim. E eu gosto de comprometer-me com coisas que só dependam de mim e da Câmara Municipal. Não é uma promessa, é um compromisso. Será um desígnio e será uma linha de ação. Uma unidade de cuidados continuados em Odivelas, e eu já visitei muitas, sei do que estou a falar, sei também, como já tive esta conversa com o Sr. Presidente da ARS, sei também que agora vai haver uma certa prioridade em termos de verbas para este tipo de equipamentos, e este tipo de equipamentos são necessários. Mas depois há, além disto, ou antes disto, digamos assim, há todo aquele papel que nós, enquanto entidades públicas, podemos fazer junto das pessoas. Não quero que ninguém em Odivelas esteja sozinho e que morra sozinho. Isso é vergonhoso para a nossa sociedade. A Câmara Municipal tem que ter brigadas de acompanhar estas pessoas, de saber que a dona Luzia, que mora num terceiro andar e que está sozinha e que é preciso frequentemente e reiteradamente ir ver como está e do que precisa, nem que seja só para acompanhar. É possibilidade de fazermos este trabalho, a Câmara tem gente capaz, é possível fazermos este trabalho. Até porque tem a ver com os números em relação ao nosso
nosso país. A população portuguesa está cada vez mais envelhecida, a esperança média de vida é cada vez mais E as políticas de elevada. envelhecimento não se esgotam em passeios, em festas, isso é tudo muito importante, mas não se esgotam nisso, tem que ser mais fortes que isso, tem que constituir um verdadeiro apoio e uma verdadeira... Acha que isso tem sido uma falha da atual Câmara Municipal? Acho que podíamos ter ido mais longe. Acho que nestas questões concretas temos de conhecer bem a nossa realidade. Por exemplo, eu devo dizer-lhe, Olival Basto é uma freguesia envelhecida. Nós precisamos de saber quem está lá e quem é que precisa de nós e de que maneira, porque nem todos, felizmente, precisarão da mesma maneira. Portanto, queremos fazer, isto foi feito já em Lisboa pela Santa Casa da Misericórdia, foi feito este diagnóstico concreto e depois, com um bom diagnóstico, podemos ter equipas de ação, porque já temos instituições do Conselho a fazê-lo, porque só temos que concertadamente pôr estas instituições a chegarem, e a Câmara também, a chegarem onde é preciso. Portanto, apoiaremos, será um desígnio, apoiaremos claramente todas estas questões no que concerne ao envelhecimento e no que concerne o apoio concreto às dificuldades dos nossos idosos. Sandra Pereira, há outra matéria que é importante falarmos nesta entrevista, até porque muitos dos odivelenses estão à espera de respostas sobre a questão SEMAS, que muitos preocupa. Quero saber qual é a sua posição, se no dia 29 de setembro for eleita Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, o que é que vai fazer de concreto para resolver de uma vez por todas esta questão antiga e que tantos problemas tem gerado à população de Odivelas e à população de Loures também, mas falemos de Odivelas. Eu devo dizer que me preocupa relativamente esta questão. A semana passada, salvo erro, há 2 semanas, na freguesia da Póvoa de Santo Adrião, de segunda a quinta-feira, os nossos municípios, os municípios de Odivelas, não tiveram água. Portanto, isto é uma preocupação concreta do Conselho, das pessoas. De segunda a quinta-feira, as pessoas não puderam, na Póvoa de Santo Adrião, não terá sido em todo lado, mas terá sido uma grande parte da Póvoa, não puderam nem tomar banho, nem lavar os dentes, nem cozinhar, e isto estamos a 3 km de Lisboa, um município perfeitamente urbano. Esta situação não é compaginável com os atuais dias e com a dimensão e com o território de Odivelas, quer dizer, não é possível continuarmos com esta situação. E aquilo que me parece, e aquilo que foi a postura do PSD e que será, a nossa linha de orientação é esta, e tão somente esta, nós queremos resolver este problema. Porque aquilo que aconteceu é que, desde que o município foi criado, que esta questão foi sendo empurrada com a barriga e que nos atirou para uma situação que estamos hoje, que Odivelas precisa de investimento nas nossas condutas, porque isto acontece por haverem arrebentamento nas condutas. Falta de manutenção. Exatamente. Portanto, nós empurramos esta questão com a barriga e chegamos ao dia de hoje em que não há semana nenhuma em que não haja falta de água em nenhum ponto do concelho. E isso tem a ver com o nosso comércio local, que são os restaurantes que deixam de trabalhar, os nossos cabeleireiros que deixam de funcionar. Resulta num prejuízo imenso. Enorme para as pessoas e para a vida da cidade. Imagine, eu não me consigo imaginar o que é de segunda a quinta-feira sem água. Coisas básicas, lavar as mãos, não me consigo imaginar. Umas horas já nos causa um enorme transtorno, agora imagine de segunda a quinta-feira como aconteceu. Isto não pode acontecer. E aquela que foi a postura do Partido Social Democrata no atual Executivo foi de dar todas as condições ao Partido Socialista, que é quem lidera e quem está a conduzir este dossiê, para que resolvesse esta questão, que é uma questão pertinente e que prejudica a vida das pessoas em Odivelas. E assim o fizemos. Nós demos todas as condições para que o Partido Socialista resolvesse essa questão. Eu não tenho, por princípio, nenhum preconceito contra a concessão, nem contra a privatização. Concessão a privados. Exato, concessão a privados, mas concessão e privatização não são a mesma coisa. Mas admitamos, não tenho nenhum preconceito contra nenhum modelo, desde que seja bem feito, portanto, e desde que assegure e seja adequado a resolver
neste caso em particular, este problema que é a ineficiência prestação do abastecimento de água e a ineficiência prestação da recolha do lixo, que mas também é evidente. Não receia que com a privatização que o preço da água aumente substancialmente? Desde que seja bem feita, se for devidamente negociada e bem feita, não será certamente. Aliás, atualmente a Câmara Municipal de Loures não tem, de Odivelas, peço perdão, não tem qualquer deliberação sobre o preço da água, porque isso passa tudo pela Assembleia Municipal de Loures. Portanto, atualmente já não está nas nossas mãos decidir sobre o preço da água. Neste projeto de concessão, aquilo que me preocupa é isso ficar assegurado que terá sempre que passar pelo crivo da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, não poder ser a água taxada a bel prazer do concessionário. Portanto, eu não tenho, como diria, nenhum preconceito contra a concessão, diz que ela seja bem feita e que assegure, por um lado, uma boa prestação do serviço e, por outro lado, não a exploração do serviço e o aumento exponencial dessa tarifa, porque temos a clara noção que isto é um encargo para as pessoas, é um encargo para a família, mas também temos a clara noção que a situação como está não pode continuar. Queria dizer-lhe que a pergunta que me fez foi clara, que se for eleita Presidente de Câmara Municipal, o que é que eu faço? Conversarei imediatamente com a Câmara Municipal de Loures, porque também julgo que este processo não se resolve contra a Câmara Municipal de Loures, não se resolve contra os SEMAS de Loures. Este processo tem de se resolver, pode ser concessão, pode ser privatização, mas tem que se resolver com a Câmara Municipal de Loures, com os trabalhadores dos SEMAS de Loures, com os SEMAS de Loures. Isto tem que ser um processo participado e com as pessoas e não contra ninguém. Os trabalhadores deverão ser todos reintegrados nos serviços municipais ou qual é a posição que defende em relação aos trabalhadores? Eles próprios ficam numa fragilidade, sentem-se até ameaçados de ficarem desempregados. Exatamente, eu compreendo inteiramente e é justo, depende do modelo que seguirmos. Eu digo isto porque há trabalhadores de Odivelas a trabalhar nos SEMAS. Exatamente, depende do modelo que seguirmos. Essa também é uma preocupação que temos que assegurar. Não é contra eles, trata-se apenas de resolvermos um problema em Odivelas e há formas de assegurar esses seus interesses. Naturalmente que se for eleita, a primeira coisa que terei que fazer, porque isto não se resolve sem um canal diplomático, sem as pessoas se sentarem à mesa, cada um defendendo a sua posição, mas cada um tentando encontrar uma solução que seja uma solução... Tentar chegar a um acordo. Exatamente. E esse diálogo não tem sido conseguido, pelo menos no último ano ou nos últimos meses. Eu, como lhe disse, esta foi a solução que nos foi presente para a deliberação. Como disse, isto é um processo conduzido pelo Partido Socialista, portanto, não estive nessas negociações, julgo que não podemos esgotar a via diplomática, não vamos fazer isto contra a Câmara Municipal de Loures, temos de fazer isto com a Câmara Municipal de Loures. Muito bem. Nos minutos finais desta entrevista, quero também abordar o tema identidade do Concelho. Quando fala em identidade do Concelho, refere-se à marca Odivelas, à identificação que as pessoas possam fazer com o Concelho de Odivelas? Sim, isso tem sido uma das minhas preocupações, mas, Helena, se me permitir, gostava de falar de uma questão. Nós temos uma proposta muito concreta que é relativamente ao IMI, que é a redução do IMI, e mais do que isso, como vivemos tempos económicos bastante difíceis, queremos que as pessoas durante 4 anos saibam o que possam contar. E a nossa proposta concreta é a estabilização das taxas durante 4 anos. Portanto, a nossa redução do IMI e a estabilização da taxa durante 4 anos. Não vamos andar a subir e a descer. Vamos mantê-la durante 4 anos para que as pessoas possam saber que naqueles 4 anos vão contar com aquele valor de IMI. Aliás, queria também dizer que certamente terá sido um lapso, mas a informação veiculada em campanha eleitoral pelo Partido Socialista é que a Câmara Municipal desceu o IMI de 0,4 para 0,375 e não é verdade. O IMI atualmente é 0,4, aliás as pessoas podem verificar isso mesmo na fatura que vão receber das finanças agora para pagar, é 0,4. O PSD esteve na linha da frente porque a proposta era ser 0,45
o PSD esteve na linha da frente e descemos para 0,4 em reunião de Câmara e foi deliberado o 0,4 e não se compreende como é uma tentativa de dizer às pessoas ou iludir as pessoas de que o IMI é 0,375 quando não é. A nossa proposta é descê-lo para 0,375 sim e estabilizá-lo nesses valores durante 4 anos para que as pessoas possam saber o que vão contar. Pese embora nós sabermos que as câmaras municipais precisam de receitas e precisam de uma série de coisas, nós também sabemos que as pessoas precisam de alguma estabilidade e esta situação de descermos os impostos antes das eleições e depois voltarmos a subir, connosco serão 4 anos a descida do IMI. Isto era uma proposta muito concreta que eu tenho. É uma e promessa que não gostaria. ou um compromisso? É claramente um compromisso. Não gosto de falar em promessas porque é claramente um compromisso. Um compromisso com a população. Exatamente. Não queria passar esta entrevista sem, naturalmente, a divulgar. Sem focar essa proposta, com muita importância para as pessoas, com certeza. Vamos agora então à identidade do Conselho. Quando fala em identidade do Conselho, quais são as suas propostas concretamente? A identidade do Conselho deve ser um desígnio. Não se consegue isto com uma medida. Não há uma proposta concreta para a identidade do Conselho. Todas as nossas políticas têm que perpassar com este desígnio. Odivelas é um concelho onde habita gente dos mais variados sítios, mas que já se enraizou, já há uma segunda geração nascida em Odivelas, que tem orgulho de viver em Odivelas. Eu sou de Odivelas, orgulhosamente de Odivelas. Creio que a imagem que Odivelas tem não é a melhor e nem sequer faz justiça àquilo que Odivelas é, e nós temos de criar essa ligação das pessoas com a sua terra. Isso faz-se muito através da cultura e do nosso património cultural. E devo dizer-lhe que tenho muitas propostas concretas para isto. Vou-lhe falar de uma específica. Todos os concelhos à nossa volta, Louros tem o Festival do Caracol, Oeiras tem a Festa do Cavalo, Lisboa, as festas de Lisboa, Vila Franca, Colete Encarnado. Existe um grande evento reconhecido a nível nacional, Odivelas não tem. Quando nós temos um rei aqui sepultado, quando temos um mosteiro que é monumento nacional, quando temos uma doçaria conventual sem precedentes, temos a marmelada branca e a minha clara intuição apostar definitivamente no desenvolvimento de um evento denominado as Festas de Dom Dinis, porque Dom Dinis foi um rei de grande referência. E eu não quero que nenhum odivelense que mora em Odivelas não conheça e não saiba que Dom Dinis é uma referência naquele concelho. E porquê? As festas de Dom Dinis como um momento e como um momento cultural de divulgação das nossas tradições, da nossa cultura, do nosso património, e vamos fazê-lo ano após ano para semear um grande evento que tenha repercussão a nível nacional e que possa ser identificador e também, digamos assim, do nome de Odivelas e também positivador do nome de Odivelas, se é que me permite a expressão. Isto é apenas uma das muitas coisas que temos para esta área, mas as festas de Dom Dinis serão feitas em Odivelas e também com gente de Odivelas. Nós temos tanta gente, artista, que canta, que tem nome lá fora e que é de Odivelas, e vamos fazer estas festas como um símbolo e que hão de ser certamente um símbolo no país. Para os odivelenses se reconhecerem então em todos esses eventos. Os odivelenses e não só, queremos trazer gente a Odivelas, gente que consuma nas nossas lojas, que frequente os nossos restaurantes, que ande nos nossos táxis. É esta a nova atitude para Odivelas, que é entrar, trazer gente a Odivelas e cuidar de quem está em Odivelas. Em Odivelas. Faço-lhe só uma última pergunta da campanha que tem feito na rua, do sentir o pulso à população. As suas expectativas é, de facto, de ganhar a Câmara Claramente Municipal? Que sim. Sinto um apoio, um carinho enorme. Julgo que as pessoas estão absolutamente elucidadas que estas são eleições para Odivelas, que estas são eleições para a nossa terra, portanto... Sendo que as pessoas não fazem tanto uma ligação com o governo, não fazem essa... não percebem essa semelhança? Não, as pessoas não percebem, as pessoas percebem
porque os nossos eleitores são esclarecidos, as pessoas percebem que são eleições para a política local e percebem que há um conjunto de situações que se têm arrastado, há um conjunto de desagrado que é manifestado e que as pessoas percebem que para mudar, efetivamente, a alternativa em Odivelas é o PSD, que tem um registro também de trabalho em favor de Odivelas. E a Sandra Pereira, já conhecida, de resto, também como vereadora. Exatamente, portanto, tenho sentido muito apoio e muito carinho. Ainda faltam uns dias para as eleições e estou certa que no dia 29 faremos um ótimo resultado e uma grande vitória para o PSD. Muito bem, Sandra Pereira, muito obrigada por ter estado mais uma vez aqui na TVL. Desejo-lhe a continuação de uma boa campanha nesta reta final. Sandra Pereira, então, a candidata pelo PSD à Câmara Municipal de Odivelas. Esta foi então a entrevista com as propostas políticas, com o programa eleitoral da candidata para o Conselho, a melhor forma de tentar informá-lo e elucidá-lo então sobre as ideias do PSD para Odivelas. Da minha parte e da parte da TVL, muito obrigada pela sua atenção. Boa noite.